Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo essa live. Seja bem-vindo você que está vendo a reprise, seja bem-vindo você que está vendo a live em algum lugar no mundo, em alguma das nossas redes. Hoje eu vou falar sobre um tema importante e a gente vai falar sobre um erro que o enfermeiro comete, que é o erro de colocar o cliente em primeiro lugar. Esse é um grande erro e se você ficou chocado com o que eu falei, calma aí que eu já vou explicar do que se trata. Antes disso, bom dia a todo mundo que está chegando. Eval, Marcinha, Lorena, Edson, outro Edson. Boa tarde, é boa tarde já. Boa tarde. Me dá um retorno sobre o som. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu preciso saber desse retorno. Boa tarde, boa tarde. Ah, Darlene, quem mais tá aí? Manda oi pra mim. Andréia, Val, a Maria Laísa, Érica, bastante gente. Tem gente que tá vindo todo dia, que legal. Ah, que bom. Então, tomara que o ótimo aí seja em relação ao som. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo, né? Olha só. Então, vamos lá. Esse tema de hoje é super importante porque às vezes nós enfermeiras cometemos o erro de colocar o cliente em primeiro lugar. E se você ficou chocado com esse assunto, com esse tema, com essa afirmação, é porque provavelmente você deve estar cometendo esse erro aí. Deixa eu explicar o que acontece. Nós, enfermeiros, somos líderes das equipes de saúde, concorda comigo? Bom dia, Nandinha. Bom dia. E aí, como líderes, se a gente colocar o cliente em primeiro lugar, a gente acaba negligenciando a nossa equipe. E se a gente colocar a nossa equipe em primeiro lugar, ele vai acabar retribuindo isso, colocando o nosso cliente em primeiro lugar. Então faz sentido para você? Se você é um enfermeiro que hoje valoriza muito mais o cliente e ignora as condições de trabalho, as condições da sua equipe, né, dos seus colaboradores, corre o risco do seu cliente, meu cabelo está bagunçado, corre o risco do seu cliente estar sendo negligenciado, porque ele não está tendo o atendimento que ele deveria ter. Então, olha só, se o enfermeiro serve a equipe serve ao cliente. Concordam comigo? Se você se preocupar tanto com o cliente a ponto de negligenciar as condições da sua equipe, as necessidades da sua equipe, no final não vai ter adiantado nada, porque o cliente vai acabar sendo mal atendido ou não estará sendo tão bem atendido quanto deveria ser. Faz sentido isso para mim? Coloca para mim aí no chat. Se faz sentido isso que eu falei ou se eu tô ficando louca. Porque o que eu vejo quando a gente vai fazer consultoria, quando a gente passa pelos hospitais e até mesmo com os nossos alunos, o que eu vejo é que alguns enfermeiros carregam ainda essa ideia de que o cliente em primeiro lugar, de que o cliente tem sempre razão. E isso vale muito para a área de comércio, para a área de negócios, tá? O cliente sim tem sempre razão. Mas quando a gente está falando de gestão de equipe, de liderança, quando a gente está falando de qualidade de atendimento, no nosso caso, como enfermeiros, a nossa prioridade tem que ser servir a nossa equipe, priorizar as necessidades da nossa equipe, porque, consequentemente, o cliente vai estar sendo bem atendido. Por exemplo, se eu recebo uma queixa da minha equipe está reclamando que está faltando material ou algum processo, algum protocolo não está adequado e eu negligencio isso, eu faço de conta que isso não está acontecendo. O que acontece? Lá no final da cadeia, lá no final do caminho todo, né, do processo inteiro, quem fica prejudicado é o nosso cliente. A Marcinha está perguntando, e aquela famosa frase, o cliente tem sempre razão? Nem sempre no nosso caso. É igual eu falei, quando se trata de negócios, quando se trata de comércio, quando se trata de marketing e comércio de modo geral, vendas, o cliente na maioria das vezes tem razão sim. Mas no nosso caso, como enfermeiros, nós precisamos levar em consideração o que a nossa equipe precisa. Então, olha só uma situação. Um cliente vem e reclama que o atendimento não foi bem prestado.
Não foi um atendimento que ele esperava ou que faltou alguma coisa do que estava programado. Se você der razão para esse cliente sem levar em consideração o seu liderado, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o caderno de orientações e fazer uma advertência para essa pessoa da sua equipe. Ao passo que, quando você tem uma equipe bem treinada, quando você tem uma equipe integrada, quando você tem uma equipe que tem autonomia, por causa de tudo que eu falei em relação à autonomia e delegação, e se você não sabe do que eu estou falando, é porque você perdeu as lives da semana passada. Mas aí, quando você tem uma equipe treinada, autônoma e independente, uma equipe que está realmente integrada, às vezes aquela decisão que o seu colaborador tomou era a melhor para aquele momento. E se você não ouvir o seu colaborador, se você não ouvir o seu liderado, corre o risco de você tratar ele injustamente. Com isso, vai gerar insatisfação, desmotivação e a cascata que gera aqui é justamente a cascata de mau atendimento, de um atendimento que não é o atendimento que a gente quer para o nosso cliente. Então, o foco do líder deve ser servir a equipe, porque, consequentemente, como consequência disso, a gente acaba tendo um bom atendimento, porque a equipe vai atender, prestar bons serviços ao cliente, e aí não vai haver queixa. E a gente não é imune ao erro, o nosso colaborador não é imune ao erro. A gente tem que tentar fechar de todas as formas as chances de erro dentro das instituições de saúde, porque a gente trabalha com vida, né? Então, precisa tentar fechar todas as formas de erro. O nosso objetivo maior é esse, a segurança do paciente e prestar atendimento para trazer benefícios para o paciente. E aí, no final das contas, se a gente não prioriza o atendimento da nossa, o atendimento não, né? Aquela questão de a prestação de serviço do líder deve ser para a equipe, para que a equipe preste serviço para o cliente. Concorda comigo que é o nosso liderado, é o técnico de enfermagem que está lá na linha de frente no atendimento? É ele que presta o serviço, o atendimento direto ao paciente. Você concorda comigo que não adianta você ficar o tempo inteiro focado em prestar atendimento ou prestar serviços ao cliente, uma vez que é o seu técnico de enfermagem que está lá na frente, que é ele que está lá diretamente lidando com o cliente, lidando com as queixas do cliente. Então, se você focar em prestar serviços ou em servir ou em atender às necessidades da sua equipe, vai ficar muito mais fácil para a sua equipe prestar um atendimento de excelência lá no final da cascata, lá para o nosso cliente. E aí, alguém falou aqui uma coisa interessante, deixa eu só voltar aqui para eu ver se eu acho, porque o comentário subiu. Ai, que droga, eu não consigo. Deixa eu ver. Não consigo mais ver. Mas alguém falou mais ou menos assim, o cliente, no caso do nosso cliente, deixa eu ver se eu consigo ver o comentário aqui. Perdeu. Mas, falou mais ou menos assim, o cliente tem que pensar que manda, alguma coisa nesse sentido. No final das contas, o nosso objetivo maior é levar uma assistência de qualidade que promova bem-estar, melhoria da qualidade da saúde daquele nosso cliente, daquele nosso paciente. Concordam comigo? Então, no final das contas, é o cliente que manda. É ele que é o nosso principal foco, mas ele não é o único foco. Nós, enfermeiros, temos que ter 3 principais focos. O foco no cliente, o foco na diretoria, né, na direção, nos indicadores, no que é cobrado vindo da diretoria, que é a missão do hospital, né, tudo que o hospital precisa entregar de resultado, e também na nossa equipe. Então, olha só que difícil. Nós, enfermeiros, temos que manter 3 focos principais. O foco no cliente, o foco na equipe e o foco na diretoria, na instituição. Como se virar? Como que a gente pode se virar para poder conseguir essa façanha? Ora, sabendo priorizar o que é necessário para aquele momento. Quando a gente fala de gestão de equipe, de liderança, o que acontece é o seguinte, os enfermeiros têm o erro de alguns enfermeiros, tá? Não vou generalizar. Alguns enfermeiros cometem o erro de negligenciar a equipe, negligenciar o cliente
e só dar ouvidos à diretoria. Então, o que acontece com esse enfermeiro? Ele cobra da equipe. A equipe sai, assim, odeia o dia que esse enfermeiro tá de plantão, ou o dia que esse enfermeiro tá com eles, porque ele só cobra, ele não contribui, ele não auxilia, ele não serve a equipe, ele só cobra. Por que ele faz isso? Porque o foco dele tá só na instituição, tá só no que a diretoria tá cobrando dele. Tá? E aí a equipe fica sobrecarregada, insatisfeita, infeliz, o clima organizacional fica totalmente né? Perde o tom de harmonia que deveria ter e o serviço não rende. Então, manter o foco só no que a diretoria te cobra não adianta. Outros enfermeiros focam apenas no cliente. O cliente tem que ser bem atendido, não me importa se você está cansado, não me importa se não tem material, não me importa. E aí eles só juntam, né? Só fica naquela de o cliente. Acaba negligenciando a equipe, não levando em consideração o que a equipe precisa para fornecer o atendimento que o cliente precisa, né? Que o cliente exige, e aí acaba também gerando insatisfação. E ao mesmo tempo, se o enfermeiro mantém foco apenas na equipe, acaba que ele não consegue ver o que está acontecendo lá no final, lá na linha de frente. Ele não consegue ter acesso às informações que vão ajudar ele a discernir se tudo está indo no caminho certo ou não. Porque ele só está olhando para a equipe. Ele acaba não acessando as informações da diretoria e também não acessando as informações que vêm do cliente. Com isso, ele não consegue fazer uma boa avaliação. Com isso, ele também não tem resultado. Se o enfermeiro é o tipo de enfermeiro que o tempo todo está servindo a equipe, e eu digo no sentido exagerado da palavra de servir, ele acaba sendo negligente em relação ao que a diretoria quer da equipe e em relação ao que o cliente precisa da equipe, ele acaba também não tendo resultado, porque ele não vai alcançar os indicadores que que a instituição precisa. A equipe não vai alcançar, o enfermeiro é o que vai ser o responsável, ele vai perder o emprego, porque ele não está entregando os resultados que a instituição precisa, não está fornecendo o cuidado que o paciente precisa. Entenderam isso? Então, nós não podemos colocar o cliente em primeiro lugar. Por quê? Porque nossa grande função é nos desdobrar para ter 3 focos. Nós temos que manter foco no cliente, foco na equipe e foco na instituição. Mas no primeiro momento, a gente precisa, sem sombra de dúvidas, focar na nossa equipe. Por que, Sheila, então? Porque quando a gente foca na equipe, quando a gente serve a equipe, quando a gente coloca o bem-estar dos nossos colaboradores, dos nossos liderados em primeiro lugar, a gente acaba tendo resultados nas outras 2 pontas. A gente acaba tendo muito mais resultado para entregar mais facilidade. Oi, Thalita, seja bem-vinda. A gente acaba tendo muito mais resultados para entregar os indicadores, né, o que a instituição precisa, e também para a assistência do nosso paciente, porque aquele cliente vai estar recebendo o atendimento com a qualidade que o nosso colaborador consegue fazer, e ela será a melhor possível, porque as condições para ele estão as melhores possíveis, tá? Me fala se isso faz sentido para você, me fala se isso abriu alguma luzinha aí, abriu os olhos, fez você ter algum start aí de alguma coisa que você deve mudar, porque esse tema é muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Foi o Fran, o Sérgio ou o Fran que falou, ela tá corrigindo aqui. Eu arrastei para baixo, Ana, mas ele tava travando e eu preferi não correr o risco de perder a live, tá? Por isso que eu não tava conseguindo. Oi, Edi, tudo bem, querida? Ai, que saudade de você. A Fran tá falando, o Sérgio estão falando, o cliente pensa que ele está pagando, então ele é o maior foco. Já falei, a gente precisa ter os 3 focos, né? No cliente, na instituição e na equipe. Sendo que se a gente focar na equipe, a gente acaba tendo resultados para a instituição e para o cliente. Então, se fosse colocar numa escala de prioridade, para o enfermeiro, o foco principal deveria ser na equipe e, consequentemente, a gente acaba tendo resultado para a instituição e para o cliente. A Ariane tá falando, Sheila, eu admiro demais, ai que bom, parabéns pelo excelente trabalho que desenvolve, você tem facilidade muito grande de passar conhecimento, ai que bom, isso é ótimo, esse tipo de feedback é muito bom. Obrigada, Ariane, que bom que você tá aqui, venha sempre, esteja sempre aqui com a gente.
A, a Sâmia Nogueira está falando, e a diretoria tem esse olhar voltado para a equipe ou só o cliente? Olha, depende da instituição, sabe? Depende da instituição, porque é o seguinte, o ideal é que a equipe, a instituição tenha também vários focos, não só o cliente. Existem instituições em que a cobrança é tão grande que a rotatividade também é muito grande, porque os enfermeiros não ficam lá, né? Os colaboradores não ficam. Só a cobrança, eles não fornecem as condições necessárias para executar as atividades, e aí todo mundo ou fica trabalhando lá doente, própria equipe doente também, ou a pessoa que tem juízo acaba saindo dessa instituição. A tendência é que as instituições comecem a valorizar cada vez mais o colaborador, as pessoas que fazem a equipe. Essa é uma tendência linda que eu sonho para que isso aconteça em breve, mas os melhores hospitais, os hospitais mais renomados, hoje eles já têm essa visão de valorização do colaborador, para que no final da cadeia o cliente seja beneficiado, as metas, assim, é fato que as metas são mais facilmente alcançadas quando a equipe está feliz, quando ela tem condições de trabalhar, quando ela se sente parte de um todo que faz diferença. Então, é uma tendência, mas infelizmente a diretoria, as instituições, a maioria ainda não tem essa visão. Vamos torcer, oremos aí para poder isso mudar logo. Deixa eu ver quem mais comentou. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. A Ariane está falando, o enfermeiro tem que entender que o hospital é uma empresa. Você está certíssimo, o foco não pode ser só no cliente e equipe. Tem que fazer uma gestão com foco em resultados. Justamente, a maioria dos enfermeiros, eles são contratados por causa das suas habilidades técnicas, mas eles são demitidos por causa das suas habilidades interpessoais gerenciais. A empresa espera que o enfermeiro seja o gerente daquela instituição, daquele setor, né? Então ele tem que saber coordenar a equipe, liderar a equipe e entregar resultados para a instituição. Quando a gente fala em entregar resultados para a instituição, na verdade a gente está falando de tratar bem nosso cliente, né? De fazer com que o nosso cliente saia de lá no menor tempo possível com a saúde restabelecida. Então, a instituição é uma empresa, ela precisa ter lucro. O enfermeiro, ele tem um grande papel nisso. Nossa, ele tem um papel fundamental nesse processo. E o que você falou, Ariane, está certíssimo. Foco em resultado. Se a gente manter o foco em resultado, a gente acaba entendendo que a gente precisa entregar resultado. Para isso, a gente precisa tratar bem, servir ou fornecer condições para que a equipe trabalhe, e com isso o nosso cliente vai estar sendo o maior beneficiado, tá? Quem mais? Tem algum comentário? Um dia eu vou aceitar a solicitação dessas pessoas que ficam pedindo para participar ao vivo aqui só para ver o que vai acontecer, tá? Um dia eu vou fazer, porque tem um monte aqui, ó. Eu não entendo. Querem participar? Sério, manda um direct pra mim. Quer falar sobre algum tema? Manda um direct pra gente, que eu falo sobre o tema com você. Eu venho participar com você. Mas um dia eu vou fazer de pirraça. Eu vou deixar a pessoa entrar sem avisar. Você vai ver se não faz. Só pra eu poder parar com isso. A Ariane tá falando de gestão de pessoas é o que move qualquer empresa. Perfeito. Justamente isso. Mais elogios da Fran e o Sérgio. Eu não sei se é Fran ou Sérgio. É Fran. Ótimo, o que ela falou. Você é 10. Obrigada, querida. Que bom que a Ariane falou que tá perfeito, faz todo sentido, adorou. Que bom que a Thalita também falou que gosta dos meus conteúdos. Então, é o seguinte. Agora eu vou dar bronca. Pode dar bronca? A Carla tá colocando, como conquistar a equipe, ainda mais quando você é novato. Carla, você é nossa aluna, não é? Acho que eu conheço tua foto. Você perdeu a live da semana passada. Teve uma live semana passada que era exatamente isso. Como conquistar 11 atitudes para você conquistar o respeito da sua equipe. E aí, na sequência, no estudo de caso, que foi na quarta-feira, eu falei justamente sobre isso. Quando você é novato, como conquistar a equipe. Como que você faz quando você entra na equipe, ou troca de setor, ou troca de hospital, sei lá. Tem que conquistar uma equipe sendo novato, estando lá há pouco tempo, ou sendo seu primeiro emprego. Falei isso. A live, se não me engano, foi na segunda e o estudo de caso foi na quarta-feira. Então é o seguinte, pessoal, não dá pra ficar voltando em temas que eu já falei. As lives ficam disponíveis por 24 horas. Coloca na sua agenda pra vir assistir, porque todo dia vai ser um tema importante. Hoje não foi importante? Eu não vou gastar meu tempo e nem os seus falando de alguma coisa que não vai servir pra nada na sua vida como enfermeiro. Então, quer aprender? Esteja aqui. A gente está pensando numa forma de disponibilizar todos os conteúdos das lives
de todas as vidas, tá? Mas ainda não tá elaborado. E aí, se você tem interesse em... Aí, beleza, vou aproveitar para fazer uma pesquisa aqui com você. Se você tem interesse em assistir todas as outras lives, hoje eu nem sei qual é o dia hoje, mas a gente já fez acho que 2, 3 semanas de live. Se você tem interesse, acha interessante assistir todas as outras lives ou ter acesso a isso e também ter acesso a todas os webinários, né? Os webinários que nós tivemos, coloca pra mim aí, sim, coloca sim no chat, por favor. Então vamos lá para a pergunta de novo. Se você tem interesse em assistir todas as aulas que nós fizemos aqui, todo dia 11h57 eu tô aqui. Todos os dias a gente fala de um tema importante, de um tema diferente. Se você acha que é interessante assistir todas as lives anteriores, ter acesso a todas as lives anteriores, coloca sim pra mim aí nos comentários, só pra eu entender se vale a pena eu fazer uma coisa que a gente pensou, tá? Que é criar uma forma de disponibilizar pra vocês isso. Coloca pra mim enquanto eu termino de ler aqui. A Marcinha está falando, realmente tendo essa visão ampliada, se investirmos na equipe com condições de treinamento, eles vão prestar o melhor cuidado, até porque não estamos 24 horas no setor. Então temos que confiar no trabalho da equipe. Perfeito, Marcinha, é justamente este o ponto. Você tem que fornecer as condições para que as pessoas que estão diretamente ligadas ao cuidado consigam realizar, de fato, um cuidado de excelência. A Cristiane está falando, o colaborador motivado e engajado, deve ser, né? Tá enganado aí, mas engajado, com certeza teremos bons resultados para o cliente e a instituição. Perfeito. A Tarine está falando, sou RT de um hospital há pouco tempo e os enfermeiros nunca foram cobrados pela gestora anterior. Como mudar a visão dos enfermeiros assistenciais? A Tarine... Olha, deixa eu tentar uma coisa aqui. Peraí, que eu vou fazer uma gambiarra. Eu vou dar print na sua pergunta. Perfeito, dei print na sua pergunta. Porque eu vou adicionar essa pergunta no estudo de caso. Esses casos, assim, essas situações particulares, assim, eu adoro responder. Mas eu adoro responder na quarta-feira. Quarta-feira é o dia de estudo de caso. Então, essa sua pergunta eu vou responder no estudo de caso. Mas só para te adiantar, eu te digo que tem jeito sim, tá? É só você começar a implantar uma cultura de alta performance na sua instituição. Tarine, eu não sei se você é nossa aluna, mas a gente tem o curso Líder Coaching para enfermeiros. Esse curso é super indicado para quem é enfermeiro, para quem quer ser enfermeiro líder ou para quem já é RT, como no seu caso aí. Eu recomendo. Inclusive, existe uma aula inteira que eu falo sobre como implementar a cultura de alta performance nas instituições, que eu acho que é justamente o que você está precisando aí. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o curso, manda um direct para mim que eu passo o link da página para você se cadastrar e receber as informações. Sério, eu acho que o curso pode te ajudar, tá bom? Principalmente nesse caso. Eu tenho certeza que esse não é o seu único problema, mas nesse aí eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Me manda um direct que a gente conversa e eu te passo as informações, tá bom? Vamos lá, a Nandia tá perguntando, Sheila, dá para colocar o link da live da segunda e quarta? Olha só, é justamente isso. A gente tá com as lives diárias aqui, então todos os dias, 11h57, eu tô aqui falando sobre alguma coisa importante para vocês. Não gasto meu tempo nem o seu com coisa que não é importante. Só que essas lives, para respeitar e honrar todo mundo que tá aqui, se esforçando para estar aqui nesse horário, ela só fica disponível. O Instagram só deixa ficar disponível por 24 horas. Tá? E aí a gente estava tentando arranjar uma forma de colocar todas as lives disponíveis em um pacote, em uma área de membros, para você acessar sempre que quiser, criando assim um formato de assinatura, porque aí você vai poder assistir a hora que você quiser, a hora que você puder. Mas eu fiz a pesquisa justamente para saber se isso seria interessante para vocês. E aí agora eu cheguei nas respostas, ó, sim. Que legal, que bom que tem gente que tá falando aí que tá adorando ser aluna. Quem foi? A Cristiane. Que bom, Cristiane. Sim. Então, ó, pelo que eu tô vendo, várias pessoas estão interessadas em ter acesso a todos os conteúdos das lives anteriores. Prometo que vou tentar pensar numa forma que não fique ruim nem pra mim nem pra você, para disponibilizar o conteúdo das lives anteriores. A Ariane tá falando que o curso é maravilhoso. Quem tava na dúvida aí sobre o curso
Líder Coaching tá na hora de começar, tá? O Vander, acho que o Vander tá perguntando como que faz para fazer esse curso. Que bom que as meninas estão falando aqui, o curso é ótimo, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Então, é o seguinte, quem tá interessado em saber informações sobre o curso Líder Coaching, vai mandar um direct pra mim. Eu quero saber sobre o curso, porque a gente vai mandar o link para você se cadastrar e as informações vão ser enviadas por e-mail, tá? As inscrições não estão abertas essa semana, porque estavam abertas semana passada e a gente fechou. Mas quem tiver interesse me manda, porque aí já fica na lista de espera para fazer a inscrição na próxima turma que for abrir, tá bom? E aí respondendo, teve aula ontem, a Kelly tá falando, teve aula ontem de feedback no YouTube? Não teve. Essa aula é super importante, mas eu não fiz por um motivo. E deixa eu explicar, porque eu esqueci, era coisa para falar no início. Eu esqueci de falar. Não teve aula ontem porque a gente está migrando o nosso servidor de e-mails e as pessoas que estavam cadastradas não iam receber o e-mail para participar. Sendo assim, eu mantive a aula da semana passada liberada por mais 7 dias, então vai ficar liberada até final de semana que vem. E no domingo, dia 26, eu vou fazer a aula sobre feedback. Essa aula é no YouTube, não é por aqui, então você precisa se cadastrar para participar. Na sequência dessa live, eu vou colocar o story com o link para você se cadastrar para participar da aula de feedback, que é domingo que vem. Mas amanhã eu vou estar aqui, 11h27, 11h57, falando com você também sobre um tema importante. Posso até adiantar o assunto. Olha só, amanhã falaremos sobre gestão de tempo. Eu vou ensinar para vocês uma ferramenta para você elevar a sua produtividade, tanto profissional como na vida pessoal. Se você é o tipo de enfermeiro que chega no final do dia achando que não conseguiu fazer nada, apesar de ter trabalhado o dia inteiro e tá cansado, a aula de amanhã é para você. A Ariane está perguntando por que o site está fora do ar. Ariane, é justamente porque a gente está migrando o nosso servidor, o site, tudo, está migrando tudo para um outro servidor. E é por isso que as inscrições não estão abertas essa semana, tá? Semana que vem tem surpresa para vocês. E quem tem interesse em saber sobre o curso Líder Coach, manda um direct, porque tem um lugar, uma página que está funcionando e é essa página que eu vou indicar para vocês. Isso é só hoje. Até o final do dia tudo se resolve e amanhã tá tudo liberado, tá bom? Então, só hoje o nosso site está fora do ar. Na verdade, está quase tudo fora do ar, porque a gente está migrando os servidores, mas até o final do dia se resolve e aí tudo volta ao normal. Quem tem interesse em saber sobre o curso Líder Coach, manda um direct que eu falo para você qual é o lugar que você tem que ir para acessar as informações, porque a gente deixou isso pronto para quem já estava interessado. Quem quer aprender sobre produtividade, vem amanhã para a aula. Eu vou ensinar uma ferramenta massa para ajudar você a gerenciar seu tempo, ter muito mais tempo livre, qualidade de vida e com isso ser mais feliz sendo o enfermeiro que você sonhou ser, né? O enfermeiro que faz diferença. Se você quer receber uma notificação toda vez que a gente entra ao vivo aqui, você precisa entrar no nosso canal do Telegram. Lá eu mando, vou falar para você como é que eu mandei hoje. Mandei hoje, live começando agora no Instagram. Bora lá? Mandei para todo mundo do nosso canal do Telegram. Se você ainda não está no canal do Telegram, tá dando bobeira, porque toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, eu aviso lá no canal. Aí não corre o risco de você perder a live de amanhã, o webinário de domingo, enfim, você está sempre por dentro de tudo que acontece. Para seguir o canal do Telegram, você vai ter que sair dessa live aqui e acessar o nosso story. Eu vou colocar o link lá. É só você procurar e assinar o canal. Gratuitamente você recebe todas as notificações, tá bom? Pessoal, fez sentido o que eu falei hoje para você? Faz sentido para você isso, de você ter 3 focos, de você não ser negligente, porque senão você acaba não tendo resultados com a sua equipe? Se fez sentido, manda coração para mim aí, para eu querer vir aqui amanhã. E aí, pensa sempre assim, se você colocar foco apenas no cliente, a sua equipe vai estar negligenciada e a instituição vai estar negligenciada porque você não vai estar entregando resultados. Se você der foco apenas para a instituição, a sua equipe vai estar sendo negligenciada e o seu cliente não vai estar recebendo a assistência que ele precisa, né, com a qualidade que ele precisa. E do contrário, se você só prestar atenção, faltou quem? No cliente, corre o risco de você ser demitido, porque aí você também não vai entregar resultados para a instituição e vai ser odiado pela sua equipe. Então,
nós, enfermeiros, precisamos nos atentar a estar atentos, né? A estar presentes, porque o nosso trabalho envolve 3 esferas importantes: o nosso cliente, a nossa instituição e a nossa equipe. São essas três personas que nós servimos. Nós, enfermeiros, somos os gerentes, né? Somos os líderes da maior equipe das instituições de saúde. E podemos fazer diferença. Se a gente manter o foco nessas 3 personas, né? Nesses 3 pilares, a gente consegue fazer resultados, entregar resultados muito melhores do que se a gente focar em apenas um. Talvez o seu erro hoje esteja sendo justamente esse: focar em apenas um dos pontos que você precisa focar. É exatamente o que a Janaína falou: é buscar o equilíbrio, é estar atento ao que te cerca. Você é cercado pela instituição, pelo cliente e pela sua equipe. Eu fico por aqui. Na sequência dessa live, pode ir lá no Story, porque eu vou colocar o link do canal do Telegram. Para você não perder nenhuma live, assina, porque a gente avisa sempre lá. Gente, obrigada por ter ficado comigo até o final. Amanhã tô de volta falando sobre um tema super importante e eu espero você. Beijo, beijo. Ah, manda direct se você quiser saber sobre o curso, que eu passo na hora para vocês as informações, tá bom? Beijo, beijo.